Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14 e versículo 13. Vai dizer assim a palavra: E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo-o o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dão-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-os aqui. Amém? Pode se assentar. Adorando, glorificando, exaltando, bendizendo o nome santo do Senhor, porque o nosso Deus, Ele é digno de toda honra, de toda glória, e por causa dele estamos aqui nesta noite, e por causa do amor e do sacrifício dele é que ouvimos a sua voz através da sua palavra todos os dias. Maravilhoso. O texto que o Senhor ele traz ao meu coração nesta noite é este texto do Evangelho de Mateus. Porém, por se tratar de um texto sinótico, nós vamos fazer inferência também ao Evangelho de Marcos, também ao Evangelho de Lucas, e mesmo que o Evangelho de João não seja um dos evangelhos sinóticos, nós também faremos algumas inferências acerca do registro que há, do registro que foi feito por esses evangelistas. Aleluia. Nós temos aqui um cenário de um milagre, nós temos aqui o relato de um milagre acerca de uma multiplicação de pães. E nesta multiplicação, neste milagre, nós vemos que João Batista, ele que havia sido o precursor de Jesus, João Batista, aquele que havia pregado, aquele que havia surgido pregado no deserto, aquele que era considerado ou reconhecido como batizador, aquele que era na sua época um grande influenciador de discípulos. João Batista agora estava morto, e Jesus ele recebe essa notícia. Os discípulos de Jesus recebem esta notícia, e o Senhor Jesus resolve se separar, resolve pegar os seus discípulos e se afastar por algum tempo, para deixar aquele sentimento passar de dentro deles. Mas acontece que, passando Jesus com os seus discípulos para um determinado lugar e chegando em terra, quando eles ali chegam, já estava esperando por eles uma grande multidão. E é aqui que o cenário do milagre ele vai acontecer. Mas eu quero tematizar essa mensagem. Eu quero trazer um tema para esta mensagem. E o tema, embora um pouco longo, mas ele vai dizer assim: atitudes indiscriminadas dos discípulos que podem ser as nossas atitudes. Nós estamos falando de um cenário de milagre, e nós estamos falando de um tema acerca de atitudes de discípulos, atitudes erradas, atitudes indiscriminadas, que pode ser a minha e a sua atitude. Maravilhoso. Então, quais são essas atitudes indiscriminadas dos discípulos? Primeira atitude, nós vemos que Jesus, ele, mesmo em seu luto, mesmo em sua tristeza, mesmo em seu cansaço físico,
prega, ele cura os enfermos, ele ministra ali o reino dos céus, aquelas pessoas que estavam necessitadas, aquelas pessoas que haviam andado a pé, aquelas pessoas que haviam corrido, aquelas pessoas que haviam carregado filhos no braço para chegar até onde Jesus estava e ouvir uma palavra dele. E Jesus, ele não mede esforços, ele prega, ele fala, ele acolhe a multidão. Tanto é que a leitura diz que as horas já eram avançadas. E a primeira coisa que nós entendemos com isto é que Jesus, ele não coloca as necessidades dele acima das necessidades daqueles que o buscam. E o que nós entendemos com isso? Que nós, enquanto pregadores da palavra, não podemos colocar as nossas necessidades, o nosso luto, a nossa tristeza, a nossa angústia, a nossa preocupação, a nossa falta acima da necessidade daqueles que vieram buscar um Deus que faz milagres. O Senhor, ele não está perguntando se você está bem hoje para pregar o Evangelho. O Senhor não está perguntando, meu filho, você está afim de cantar hoje para mim? O Senhor não está perguntando, meu filho, hoje você quer evangelizar? O Senhor, ele está dizendo, olha, coloca as suas necessidades acima da minha obra, porque de ti cuido eu, mas da minha obra é você quem cuida. E foi exatamente isso que Jesus faz, até o entardecer. E aqui nós aprendemos uma coisa com Jesus. Primeiro, Jesus, ele não tem pressa de terminar aquilo que ele está fazendo. É verdade. A multidão chega até ele, ali havia doentes, ali havia pessoas necessitando de palavra. O Senhor, ele trabalha, ele ministra, a hora avança, passa a hora do almoço, chega a tardezinha, já está quase anoitecendo, e o Senhor continua trabalhando. Sabe por quê? Porque o Senhor não tem pressa, ele não tem pressa de fazer aquilo que ele quer fazer na tua vida. Então não se preocupe, quando é que vai chegar, quando é que vai acontecer, de que maneira será, não tenha pressa. Deus, ele está trabalhando de uma forma perfeita, e ele aperfeiçoa aquilo que ele começou, para que quando chegue em tuas mãos, seja um milagre. E nós aprendemos com Jesus que ele não faz nada pela metade. Talvez quando chegou a hora de terminar o culto, Jesus podia dizer, olha, acabou o momento do culto, voltem amanhã, ou voltem para a segunda etapa, porque essa oportunidade já é findada. Mas o Senhor, ele não para o seu projeto pela metade, ele não para a sua obra pela metade, ele não parou de trabalhar na tua vida. Não é porque você não está vendo que o Senhor não está trabalhando. O Senhor não precisa dos teus olhos físicos
não, Jesus é completo. Jesus dá a palavra, Jesus dá o pão, Jesus dá a água. Jesus, Ele dá tudo aquilo que nós necessitamos, porque a obra dele é completa. Mas mesmo diante desses ensinamentos que os discípulos tinham com Jesus, eles adotam algumas atitudes indiscriminadas. E a primeira atitude indiscriminada que eles tomam é chegar até o Senhor Jesus e dizer para o Senhor: Senhor, olha, o lugar é deserto. Quando os discípulos se apresentam para Jesus alertando, prevenindo, dizendo, calculando o momento, eles dizem para o Senhor: olha, Senhor, o lugar é deserto. Na verdade, eles estavam dizendo era que o lugar não era propício, passou da hora. Não é lugar propício porque a população ouviu a palavra, é o espiritual, mas agora eles têm fome, é o fisiológico. E eles chamam para Jesus e dizem: Senhor, o lugar é deserto, o lugar não é propício, ou seja, aqui não é lugar de se alimentar materialmente. Olha para o deserto, procura algum restaurante, procura alguma lanchonete, procura um supermercado. O lugar não é propício para a alimentação física. E eles chegam até Jesus e o advertem dizendo: Senhor, já não dá mais. Esse aqui não é o local para nós alimentarmos esta população. Não é o lugar certo. Eles estavam falando igual o povo de Israel. Eles estavam igual o povo de Israel quando saíram do Egito e chegaram diante do deserto, e eles começaram a sentir fome. Então eles começaram a perguntar: porventura o Senhor preparará para nós uma mesa no deserto? Eles falavam com incredulidade. Eles olhavam para o deserto, não via vegetação, não via nada, e eles perguntavam: porventura Deus pode preparar uma mesa no deserto? Uma mesa no deserto? Eu não sei se Deus prepara, mas eu sei que Deus mandou pão do céu para eles comerem. Eu sei que Deus mandou o pão dos poderosos. Eu sei que Deus fez chover naquele dia o trigo do céu para alimentar aquele povo. Deus, Ele mandou aves. Deus, Ele mandou carne. Deus, Ele soprou o vento do Oriente, e Ele soprou o vento do Sul, e Ele trouxe carne como poeira e aves de asas como areias do mar. Então, o que nós entendemos com isso? Que o nosso Deus é Deus de deserto. Talvez alguém esteja dizendo: no deserto que eu estou não tem provisão. Mas lembre-se, o teu Deus é Deus de deserto. Ele é o Deus que te leva para o deserto, mas Ele prepara o teu sustento para que você chegue no lugar proposto por Ele. O nosso Deus, Ele está no nosso deserto. A segunda atitude indiscriminada que os discípulos tomaram, eles disseram para o Senhor: Senhor, o dia já está adiantado, despede-os. Eles estavam dizendo: Senhor, não é hora, manda-os embora. Eles estavam dizendo: Senhor, não é o momento, acabou. A gente tem que reconhecer o nosso limite. Até aqui dá, daqui para lá não dá mais. Mas nós precisamos entender uma coisa acerca do Deus que nós servimos. Deus, Ele não despede ninguém de mãos vazias. Deus, Ele não despede o seu povo de mãos vazias. Quando o povo de Israel saiu do deserto da escravidão, o povo era escravo.
sustentar e suprir todas as suas necessidades da caminhada que eles deveriam passar. Mas tem porém. O Senhor, Ele não despede ninguém de mão vazia. E Ele enche as nossas mãos, mas Ele requer algo em troca. Ele pede: não vos apresenteis diante de mim vazios. O Senhor, Ele não te manda embora para casa vazio, mas Ele também não quer que você se apresente diante dele vazio. O que é isso? É trazer um pouquinho de fé, um pouquinho de vontade de adorar a Deus, é trazer um pouquinho de azeite para que o Espírito Santo possa fazer transbordar a minha e a tua vida, é trazer um pouquinho de disposição, de vontade de ficar no culto, de aguentar o calor que faz aqui dentro, é trazer para o Senhor a nossa adoração, a nossa gratidão. Estamos vivos. Quase 3 anos de pandemia, o Senhor tem nos guardado, sustentado. Está chegando aí mais uma leva, está chegando aí mais uma prova para a população mundial, mas o Senhor vai ser fiel na minha e na tua vida. Mas não se apresente a Ele vazio. Não entre na casa do Senhor e diga: Senhor, hoje eu não trouxe nada. Senhor, os bolsos estão vazios, o coração está vazio, a alma está vazia, as mãos estão vazias. Não faça assim, porque Deus não te despede assim. Deus, Ele te despede com toda a sorte de bênçãos que existe no seu reino. O Senhor, Ele nos supre de todas as necessidades que nós passamos, e Ele nos enche. E eu e você viemos aqui nessa noite para sermos cheios do Espírito de Deus. Faz aí o teu pouquinho encher. Aproveita um pouquinho que você trouxe nesta noite e mostra para o Senhor e diz: Senhor, olha, é um pouquinho de fé, é um pouquinho de alegria, é um pouquinho de esperança, é um pouquinho, Senhor, mas me enche, até que eu possa transbordar a tua presença. Se enche de Deus, se encha do Espírito Santo, se encha dele nesta noite. Saia daqui transbordando, alegre, regozijante, porque Deus, Ele está neste lugar. E Deus, Ele preenche todos os ambientes desta casa, porque Ele é Espírito. E se Ele enche a casa, Ele pode encher você. Se Ele enche um ambiente, Ele pode encher você que é templo, você que é morada, você que é habitação do Espírito. A terceira atitude indiscriminada dos discípulos foi dizer para o Senhor que vão para as aldeias vizinhas e comprem para si. Senhor, olha, já é tarde, manda eles embora e que eles vão para as aldeias vizinhas e comprem para eles aquilo que necessitam. Eles estavam dizendo: Senhor, já fez a tua parte, já curou doente, já limpou leproso, já fez cego enxergar, já fez coxo andar, já fez mudo falar, já fez surdo ouvir, já curou diabetes, pressão alta, coração, veia entupida. Senhor, já curaste vista, já curaste rins, pâncreas, já curaste, Senhor, varizes, tuberculose. O Senhor já fez a tua parte, Senhor. Agora manda este povo para que eles procurem por si. Os discípulos estavam dizendo: deixa que eles se virem, deixa que eles procurem, deixa que eles busquem por si próprio, porque nós já fizemos aquilo que era da nossa alçada. E os discípulos, pensando assim, eles só não se lembraram de uma coisa: Deus, Ele vela pela sua vida. E a palavra do Senhor, ela diz para o necessitado: não temas, eu sou contigo, não te assombres,
cuida deste povo, dá de comer para este povo. E os discípulos, eles dizem para o Senhor: mas Senhor, nem mesmo 200 dinheiros de pão alimentaria toda essa multidão. E nós precisamos tomar cuidado com as nossas declarações. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala, porque o cristão, ele se denuncia pelo que fala, porque a boca fala do que o coração está cheio. Do que é que o teu coração está cheio nessa noite? É só a gente olhar o que a gente está falando por aí. E nós precisamos aprender a usar a fé. Nós servimos um Deus ao qual sem fé é impossível agradá-lo. Nós precisamos aprender a usar a fé. Quando os discípulos dizem que nem 200 dinheiros de pão dariam para alimentar aquela multidão, eles estavam se esquecendo que o nosso Deus, ele possui um bom tesouro no céu. Eles estavam se esquecendo que Deus é o dono do ouro, é o dono da prata, é o dono de uma fortuna acumulada no céu, e o Senhor se agrada de abrir do seu bom tesouro e entregar a quem ele se comprasse. Porque o agir de Deus não depende de condição humana. O trabalhar de Deus não depende de você ter um nome limpo para pedir algo para Ele. Ele vai consultar e dizer: olha, está negativado, não posso te dar, não posso te emprestar. O nosso Deus, ele não é limitado a essas questões. Ele olha, se agrada, abre o bom tesouro do céu e ele derrama, ele dá, ele concede, e ele não cobra de volta, e aquilo que ele dá prospera nas nossas vidas. Tudo depende do querer de Deus. Tudo depende de Deus querer abrir a janela do céu, ao qual Malaquias revela para nós. Tudo depende de Deus querer que nós venhamos a usufruir deste tesouro. Eu creio, Senhor. E a palavra do Senhor diz que Ele sempre quer. Quando o leproso chega diante de Jesus e fala: Senhor, se tu quiseres, eu fico limpo. O Senhor, ele diz: eu quero. E ele imediatamente ficou limpo. O Senhor chega até o cego e pergunta: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Eu também quero que tu vejas. Então veja. Então, se você chegar diante de Deus hoje e dizer para o Senhor: Senhor, olha, eu estou devendo, eu estou precisando, eu estou necessitando, tem o leite da criança, o pão do café da manhã, o dinheiro da despesa, olha, Senhor, tem até a contribuição de Natal das crianças da igreja. Eu preciso do teu bom tesouro. O Senhor te dará. O Senhor te dará. Eu tenho certeza que Ele abrirá do seu tesouro sobre a tua vida e te dará. Maravilhoso. Bondoso. Porque diz a palavra que operando Deus, ninguém pode impedir. Creia nisso. Porque nós somos muito bons em acreditar em bênçãos espirituais, mas somos muito falhos em acreditar que Deus proveu alimento no armário, que Deus concede uma roupinha nova para os nossos filhos no fim do ano, que Deus coloca um pernil em cima da nossa mesa. Nós somos muito falhos em acreditar que Deus é um Deus que
para Jesus e disseram: tem aqui um rapazinho, tem aqui um mocinho, que ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Eles apresentam uma suposta solução, mas logo em seguida eles dizem: mas o que é isto? Diante de uma tão grande multidão. Olha como nós diminuímos o poder de Deus muitas das vezes. E mais uma vez, nós deixamos de entender que a lógica de Deus não é lógica humana. Quando eles dizem: tem até aqui, tem alimento, 5 pães, 2 peixes, mas o que é isso? Diante de uma tão grande multidão. Se nós formos analisar o histórico de Deus, nós vamos ver que o Senhor, Ele criou um homem e uma mulher. E através de um homem e uma mulher, Ele povoou todo o planeta Terra. Nós estamos falando de multiplicação. A ponto de chegarmos hoje a quase 7 bilhões de pessoas na face da Terra. Mas tudo veio de 2 seres humanos. Aleluia. Nós estamos falando de um Deus que pega uma família com 70 pessoas, coloca no Egito, mas quando é para fazer sair de lá, sai cerca de 600 mil homens a pé, sem contar homens, mulheres, crianças e idosos. E isso estima-se quase 1 milhão de pessoas de uma família que o Senhor multiplicou a partir de 70. Nós estamos falando de um Deus que colocou Isaac numa terra infrutífera e falou para Isaac: semeia. Isaac foi lá e semeou, e a colheita de Isaac foi 100 por 1. Isaac semeou uma semente e colheu 100. Semeou uma e colheu 100. Semeou uma e colheu 100. Ele semeou uma e colheu 100. Quantas sementes você está semeando? Então você vai colher 100, vai colher 200, vai colher conforme a tua colheita. Mas a multiplicação é conforme a graça de Deus. Nós estamos falando de um Deus que Ele pega uma viúva com um pouquinho de azeite e Ele faz azeite jorrar em cima de vaso, em cima de vaso, em cima de vaso, e traz mais vaso, e tem mais azeite para entrar no vaso, e acabou os vasos, então traz os emprestados, então traz mais, e aquele azeite continua jorrando até encher-se todos os vasos. Nós estamos falando de um Deus que lá em Serepta, nem é em Israel, nem é na igreja. Ele pega uma viúva que era o último punhado de farinha, o último pouquinho de azeite que ia fazer e acabar, comer e morrer, e ele faz encher. Ela preparava a comida, a panela enchia, ela tirava a farinha, a panela enchia, ela tirava azeite, o azeite enchia, e isso aconteceu durante quase 3 anos. Por 3 anos aquela viúva não foi no mercado, não foi no armazém, não foi na venda. Ela tirava da panela e a panela enchia. Pode tirar da tua panela, pode trazer para assistência social da igreja, pode tirar da tua panela e repartir com quem não tem, porque você vai tirar e Deus vai encher, você vai tirar, Deus vai repor, você vai dar e Deus vai te sustentar, porque Ele é Deus de multiplicação. Deus é Deus que multiplica, Deus é Deus que faz encher, Deus é Deus que faz transportar. Se Deus é um Deus que multiplica pessoas, multiplica famílias, multiplica semente, multiplica farinha, Ele multiplica azeite, por que é que Deus não multiplicaria 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão se alimentar? Porque estavam ali não porque eram desocupados, não
na esquina cuidando da vida alheia, o Senhor, Ele multiplica aquele alimento, porque aquelas vidas estavam ali lançadas no pé dele, ouvindo a sua palavra. Se lance nos pés do Senhor, ouça as palavras do Senhor, se lance na obra dele, se lance no querer de Deus, e o Senhor lançará o seu olhar de misericórdia para a tua vida. Ele vai multiplicar aquilo que você necessita. Eu creio, meu Deus. Mas para isso é necessário deixarmos a incredulidade de lado. Meu Deus. E isso falando para discípulos. Preciso de ti. Esta palavra não foi para a multidão, Deus te é misericórdia. para os discípulos, porque a atitude indiscriminada eram dos discípulos. E muitas das vezes a atitude indiscriminada é da igreja, é dos obreiros, é dos fiéis, é daqueles que estão diante do Senhor todos os dias, incrédulos, sem acreditar. Deus não vai fazer, a minha hora nunca chega, o meu momento nunca acontece, parece que nada, eu faço tanto, eu oro tanto, eu busco tanto e nada acontece na minha vida. É a incredulidade. Temos que deixar a incredulidade de lado, porque enquanto não fizermos a nossa parte de remover esta pedra, Deus não fará a parte dele. Mas Deus, Ele é fiel no que Ele faz, e nós precisamos ser obedientes naquilo que Ele nos pede. Aleluia. E o Senhor, Ele pede de nós, creia, Meu Deus. é só crer. Realizar o milagre é com Ele, fazer o impossível é com Ele, fazer o inacreditável é com Ele, fazer o improvável é com Ele. Comigo e com você é só crer, Glorioso. é só descansar, é só se lançar nos pés do Senhor, e o milagre acontecerá na minha e na tua vida. Receba esse milagre nessa noite, leva esse milagre para a tua casa, edifique a tua vida em cima desse milagre. Saiba, Deus cuida de você, Deus cuida da sua igreja.